Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força do Espírito Santo estejam com vocês no dia de hoje. Amém? Muito bom termos esse momento de meditação, de oração, esse momento em que o nosso grupo de oração, de forma habitual, se coloca na presença de Deus. E é muito importante para nós a sua preciosa presença nesse momento conosco. Um tempo que nós queremos orar, um tempo que nós queremos meditar e nos colocar nesse início de ano mais uma vez diante do nosso Deus, pedindo que Ele esteja à frente da nossa vida, guiando os nossos passos e nos mostrando a direção. E para isso eu convido a meditarmos no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 10, e lá está escrito assim: que todo o joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que todo o joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que convite! Nos colocarmos diante de Deus de uma maneira humilde, de forma que a gente reconheça a sua autoridade e de maneira que a gente permite que Ele possa dirigir as nossas vidas. E quando eu estava pensando, preparando essa mensagem, eu encontrei hoje pela manhã um cartão que eu recebi de aniversário alguns anos atrás aqui na comunidade, do grupo de oração. E esse cartão tem uma imagem muito bonita, essa imagem que vocês veem agora. É a imagem de um barco, é uma pintura abstrata, talvez seria o termo correto, mas a gente consegue perceber algumas coisas nessa imagem. A gente percebe que tem um barco, parece que ele está próximo à costa, mas ele está navegando. A gente vê um pôr do sol ao fundo, nós vemos algumas nuvens que parecem densas também, e isso muito se assemelha com a nossa vida. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos que Jesus Cristo é aquele ao qual nós vamos nos colocar humildemente, dobrar os nossos joelhos e reconhecer a sua autoridade sobre nossa vida, a nossa vida passa a ser como de um barco que vive pelo mar da vida. E a gente não entende muitas vezes, nós não sabemos o que vai acontecer, tudo que pode nos surpreender, tanto as boas viagens como as mais desafiadoras, mas quando nós reconhecemos e clamamos para que Jesus, pedimos para que Jesus seja o Senhor da nossa vida, nós estamos como um barco. Dificuldades podem vir, podem nos abater, mas nós sabemos que Deus está nos guiando e nós vamos vencer essas adversidades. Por isso o convite que eu faço nesse começo de ano, nesse tempo em que ainda estamos revivendo, lembrando das boas e das celebrações de final de ano que tivemos, dos muitos votos dados a outras pessoas e recebidos também, de um feliz ano novo, de um abençoado 2024, que a gente possa lembrar que, acima de tudo, nós devemos nos colocar de maneira humilde perante Cristo. Quando nós assumimos uma postura humilde, Cristo faz com que a nossa vida flua e aconteça de acordo com a vontade do próprio Pai. Isso não significa que nós vamos ter os nossos desejos, as nossas intenções negadas, mas nós saberemos reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é importante para nós, o que é necessário, e também vamos saber o que é supérfluo, que a gente tem que deixar de lado. Que tal começarmos esse ano, esse momento do grupo de oração, entregando a nossa vida perante Deus e pedindo: Senhor, seja Tu o capitão desse barco que é a nossa vida. Seja Tu aquele que nos guia, aquele que nos direciona. Seja Jesus Cristo o Mestre ao qual nós vamos dobrar os nossos joelhos de maneira humilde e reconhecer a Sua autoridade sobre a nossa vida. Que assim seja, que o ano de 2024 seja abençoado por Deus e que essas bênçãos signifiquem muitas coisas boas que aconteçam nas nossas vidas, mas também diante das dificuldades, que a gente entenda a bênção de ter um Deus que não nos desampara e não nos abandona jamais. Amém? Te convido para orar. Querido e amado Pai, nós chegamos na Tua presença de uma maneira humilde, dando graça por tudo que vivemos até aqui, e em especial nesse início de ano, colocando o ano de 2024 na Tua presença, Pai. Pedimos que Tu estejas conosco, que Tu guie os nossos passos, que todas as nossas intenções sejam de acordo com a Tua vontade, que Tu nos faça compreender o que é necessário e também aquilo que a gente deve abrir mão. E que, acima de tudo, tenhamos uma postura humilde, Senhor, uma postura humilde perante Ti, perante as pessoas que Tu vai colocar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, também na igreja, uma postura de servos que se dispõem a servir assim como Tu serviu.
e que seja, acima de tudo, a grande bandeira no alto do nosso barco, a bandeira do amor de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, se ofereceu por todas as pessoas e hoje nos chama a fazer parte da sua grande família. Sim, Pai, por isso nós oramos e intercedemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tenhamos um abençoado restante de semana, um abençoado ano na presença de Deus e assim nos encontramos aqui na São Mateus para viver, celebrar a nossa vida de fé, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor.